Deus, boa noite, que as nossas primeiras palavras sejam de um profundo agradecimento ao Mestre Jesus e a oportunidade que Ele nos proporciona nessa noite de estarmos aqui reunidos. O Alexandre começou comentando aqui sobre a questão da sexta-feira à noite. Eu tenho uma história muito emotiva até, uma ligação muito grande com as reuniões de sexta-feira à noite. Vou contar algumas histórias. Primeiro, eu frequentei durante muitos anos, quase toda a minha vida, até sair do Rio de Janeiro. Enquanto eu morei no Rio de Janeiro, eu frequentei o Centro Espírita Leão Denis. O Centro Espírita Leão Denis é um centro espírita muito grande, que tem reuniões com 5.000 pessoas, por exemplo. A reunião que eu me orgulho muito, um orgulho bobo, né, porque o mérito meu foi zero, mas uma satisfação, acho que é melhor do que o orgulho, que a reunião que eu acabei criando lá no centro, eu sempre falava para o Altivo Panfiro, o presidente do centro, Altivo, eu queria fazer uma reunião sábado de manhã, porque eu era jovem, sábado à noite, todo mundo tem amigo, tem casamento, aí o outro tem a festa do não sei o quê, aí tem um show, né? E sábado de manhã a turma vai, já fica livre, logo a gente tem um sábado depois para ir e tal. Eu fiquei muitos anos falando disso. Um belo dia o Altivo falou, olha, tá bom, monta aí a reunião. Eu nunca dirigi reunião nenhuma, eu estava começando a fazer palestra e tal. Mas tá bom, você está aí há tempão me pedindo, pode montar a reunião das 11 da manhã, 10h30 da manhã. E hoje ela é a reunião mais gente, ela chega a dar 5.500 pessoas no Leão Denis. É um outro mundo, né? O Leão Denis é uma casa muito forte, uma casa muito grande, lembrando sempre que o tamanho da casa não se mede por essa parte aqui. Se mede pela parte que está do outro lado, né? Porque às vezes um centro pequeno, com 20, 30 pessoas, tem uma pleia de espíritos de luz trabalhando ali, milhares. Aliás, todas as casas, não só espíritas, outras casas de outras religiões, têm essa estrutura, né? Um pequeno ponto, muitas vezes, que serve de apoio para muita gente. Mas o Leão Denis é um centro que cresceu muito, numa cidade onde o espiritismo é muito forte, a doutrina é muito forte. Então essa reunião foi criada e eu até hoje ouço falar de como enche essa reunião. Eu falei, puxa vida, é um negócio que eu comecei, talvez até pelo objetivo errado, falei, não, de ficar mais livre no sábado à noite. E na verdade funcionou porque muita gente acha realmente conveniente esse tipo de coisa. E o sábado tem reunião às 11, tem reunião às 3, às 5 e às 7. São 4 reuniões públicas. E todas elas dão de 3, 4 mil pessoas para cima. Então é um jogo do Orlando Magic. Toda sexta, todo sábado, em 4 reuniões, quebrado em 4 reuniões, em uma casa espírita. O Leão Denis depois se tornou uma casa âncora, ela abraçou outras casas menores e ela virou quase que uma federação de casas espíritas. E com muita obra social, muito estudo. É realmente uma casa fantástica. Editora? Né? Editora, rádio, né? Compraram uma rádio, transmite pela internet. É realmente uma casa espetacular. E eu comecei quando ela era exatamente, talvez um pouquinho maior do que isso aqui. E minha mãe e meu pai começaram quando era desse tamanho. Então, a gente nunca sabe, por isso que eu brinco, olha, a futura expansão, o Leão Denis foi comprando casas daquele bairro ali de Bento Ribeiro, inclusive as crianças hoje foram a outra casa mais longe, os pais depois têm que ir lá buscar, porque não cabem mais as crianças dentro da casa e por aí vai. Mas no Leão Denis, toda sexta-feira é o dia da desobsessão. Trabalho de desobsessão, que é um trabalho que sempre mais me encantou. Eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, então a minha mediunidade é intuitiva. Eu não sou louco. Tem gente, a minha mãe morre de medo de ver espírita, ela vai olhar essa palestra e vai brigar comigo. Depois ela confere, então me dá umas críticas e tal. Eu já vi que vai para o YouTube, então ela vai poder ver. Mas ela morre de medo, ela tem uma super mediunidade, ela tem mediunidade de psicografia, de psicofonia, mas sobretudo psicografia muito boa, já psicografou coisas muito bonitas de espíritos, muito bacanas, elevados, mas ela morre de medo dos espíritos, ela não é muito chegada. Eu sou louco para ver um espírito, eu falo, aqui tem espírito, eu fico prestando uma atenção para ver se eu vejo, e eu vi que a minha prova era vir aqui nessa, né, para acreditar sem ver, né, que eu acho que isso é importante. Talvez porque eu tenha sido muito cético em alguma outra vida. Agora eu quero ver se você acredita mesmo sem você ter algum tremor na mão ou ver tudo amarelo. Nunca vi nada disso, adoraria. Mas enfim, porque para mim seria um prazer, sei lá, não sei explicar. Talvez depois eu até me arrependesse. Alguns médicos vão dizer, vai nessa.
Mas enfim, mas eu não tenho esse tipo de mediunidade, mas a minha mediunidade é muito intuitiva, de falar, de usar essa tagarelice natural que eu tenho desde pequeno. E então acho que é por aí a minha missão. Para fazer palestra, na desobsessão como o doutrinador, como a gente chama, a pessoa que vai conversar com aqueles espíritos que incorporam os médiuns em dificuldade e tal. E foi realmente o trabalho mais extraordinário que eu fiz, que eu me lembro, porque você percebe imediatamente aquilo acontecendo, né? Você consegue transformar de fato a trajetória de um espírito pelas palavras, não as suas palavras, palavras que bons espíritos estão te intuindo a dizer, mas é muito bonito que você percebe aquela transformação. Nem sempre você é bem sucedido, nem sempre é uma transformação tão grande, mas algum benefício aqueles espíritos têm. E então era um trabalho que eu fiz durante acho que 15 anos lá no Leon Denis, e eu no fundo tinha um grande orgulho de ser jovenzinho, ter 20 e poucos anos, até meus 30 e tantos. Falou, sexta-feira eu estou aqui na Casa Espírita, a gente sai às 10h30 da noite da casa. E eu tinha o maior orgulho daquilo, um orgulho no bom sentido, né, de mais uma vez. Eu achava, poxa, estou fazendo algo de útil aqui com a minha vida. Eu não estou, enquanto outros caras estão ali de bobeira, eu estou aqui, né, eu estou fazendo esse trabalho. Como domingo de manhã, que era o dia da praia para todo mundo, era o dia de fazer a visita fraterna na comunidade da Malé, lá em Magalhães Baixo, que hoje é uma obra social enorme, enorme. Não tenho ido lá há algum tempo, mas assim, também de milhares de assistidos todo domingo. A gente fazia culto lá dentro da favela, nas casas e tal. Também era um trabalho muito bacana. Então, domingo de manhã. Então, a minha mãe sempre fala para mim, olha, vocês acham que vocês eram meninos muito travessos, mas que meninos na sexta-feira à noite ia para a desobsessão e no domingo de manhã, em vez de ir para a praia, ia para o... E eu ainda inventei a reunião do sábado de manhã, mas aí a praia não dava nunca mesmo. Mas aí quando eu ia para a praia na reunião da noite, ou então eu ia, mas aí como ele botou como diretor da reunião, já era, nunca mais podia ir à praia, domingo, sábado nem domingo de manhã, tinha que ir nas férias. E enfim, e esse foi uma fase da minha vida. Num outro momento eu fui morar na Argentina, eu morei 3 anos na Argentina, e eu fiquei procurando centros espíritas, e existem poucos centros espíritas. O espiritismo na Argentina começou mais forte e antes do que no Brasil, mas foi muito perseguido pelo Perón, que era muito ligado não gostava disso, por razões pessoais, e eu me lembro que o presidente desse centro espírita que eu frequentei lá, chamava La Fraternidade, existe até hoje, ele foi fundado em 1880, ainda havia escravidão no Brasil, e já existia um centro espírita na Argentina, ele tem quadros a óleo do Kardec, coisas da época. Ele é um centro que existiu quase ali, a doutrina espírita estava começando, o Evangelho, o livro do Espírito, em 1865, 1880, 10, 15 anos depois, já tinha um centro espírita na Argentina, e as cadeiras são da época, é um negócio, parece um museu, vale visitar, para quem é brasileiro, visitar o La Fraternidade, fica num bairro um pouco afastado, mas uma casa muito bacana, mas o espiritismo argentino acabou indo por uma linha muito de coisa antiga, aquela coisa de fenômeno, de incorporação, e vinham os espíritos familiares conversar com as pessoas, eram sempre os mesmos espíritos, falando com os mesmos familiares, parecia uma reunião de amigos. Era bonito, mas eu participava ali, até por uma razão que eu vou explicar depois, e todos os centros eram assim, lá em Buenos Aires, eram centros de puro estudo, ou alguma coisa ligada a fenômeno. Não tinha muito essa história de caridade, não tinha André Luiz, não tinha Chico Xavier, era uma coisa muito... O mentor mais falado lá, a doutora Amália, Dona Amália Domingos Soler, é um espírito muito importante para a história do espiritismo na Espanha, e de alguma forma ela foi das pioneiras, isso chegou lá. Mas tinha inclusive um retrato dela lá também, um quadro. Então. Mas aí eu me apresentei para o seu Antonito, que era um senhor, uma figura adorável, já desencarnou, ele tinha já os seus 80 e tantos anos nessa época, mas ele era o presidente do centro. Eu falei, seu Antonito, ele é engraçado porque ele era pianista de tango, e ele tinha muita vergonha disso. E eu gostava de tango, gosto até hoje. Tá? Eu falei, mas o tango é uma música muito sensual, as letras são bonitas e tal. Eu falei, você não viu os funks, né? Mas enfim, o tango, puxa vida, o que é o tango perto de um funk? Mas eu gostava, eu falava dos tangos. Um dia ele me levou no apartamento dele, ele tocou algumas músicas, eu conhecia algumas letras, porque eu sempre tenho essa coisa de eu moro num país, eu me entusiasmo muito com aquilo. Eu acho que esse é o segredo de você ser feliz, você viver a vida ali, ter amigos daquela nacionalidade e tudo mais, sem perder as suas raízes.
Mas aí eu falei, olha, eu queria fazer uma reunião aqui, que eles depois já apelidaram de reunião brasileira, brasileira, era a reunião brasileira. A reunião brasileira era uma reunião como essa, que tinha uma prece de abertura, a leitura de uma página, uma palestra, uma prece, passes e um encerramento. Como são todas as reuniões públicas do Leon Denis, enfim, da maioria das casas espíritas do mundo afora. E aí ele consentiu que fosse, falou, o único horário que eu tenho, assim, que eu posso vir, abrir o centro e tal, que o centro funcionava, eu acho que só tinha 2 reuniões, era quarta-feira à noite, à noite, e sábado à tarde, assim, 2 da tarde. Só abria nesses 2 dias. Era uma casa enorme, um auditório enorme, com aquelas cadeiras de madeira, parecia um cinema, uma coisa linda. Aí eu falei, mas sexta-feira eu consigo abrir à noite. Eu falei, vamos à sexta-feira de novo. E aí fizemos uma reunião brasileira, chegamos a levar o Divaldo lá. O Divaldo foi fazer um seminário na Argentina, a gente convenceu ele a falar lá no centro. Foi o nosso recorde, nós tínhamos 60 pessoas no dia do Divaldo. 60 pessoas. Acho que o Divaldo nunca falou para tão pouca gente encarnada, né? Os encarnados eram muitos. Para 30 então? Pá, então tá bom. Então não foi o recorde. E a gente conseguiu fazer a reunião, que era a maior reunião da casa. A reunião da casa dos argentinos dava 15, 20 pessoas, e a nossa reunião dava 30, 40, quando vinha o Divaldo 60, 80, não me lembro agora. Mas então, outra coisa gostosa da sexta-feira à noite. De novo, aquela sensação de dizer, olha, é sexta-feira à noite, mas a gente está fazendo o que a gente ama, né? O que a gente tem paixão. Então aqui, mais uma vez, eu fico encantado de ver uma casa que tem uma reunião de sexta-feira à noite. As reuniões de sexta-feira à noite, para mim, trazem boas recordações. Mas eu então queria falar para vocês da lei de progresso, eu acho que esse é o nosso tema de hoje. E é uma palestra que vai ter bastante otimismo. Se vocês estão pessimistas, vocês vão se frustrar. Os pessimistas estão sempre se frustrando. Meu irmão diz que pessimista é uma coisa muito chata, porque pessimista é full-time job. Você é pessimista 24 horas por dia, 365 dias por ano, e não tem jeito, sempre vai dar errado. Até quando está dando certo, espera mais um pouquinho que vai dar errado. Né? Enquanto que o otimista só fica chateado quando dá um problema. Eu sempre acho que o Fluminense vai ser campeão de tudo. Esse ano está um pouco difícil. Mas eu sempre acho que o Fluminense vai ser campeão de tudo. Quando ele não é, finalmente ele foi eliminado, aí eu fico triste. O pessimista já fica triste na pré-temporada. Vão cair. Aí ele passa o ano sofrendo, aí ele sofre na pré-temporada, ele só sofre também quando é eliminado, enquanto que o otimista só sofre na hora que o time cai mesmo. Antes disso ele está achando que ainda vai dar. E enquanto o jogo não acaba, ele acha que vai. Mas quem é espírita tem obrigação de ser otimista. Eu espero provar isso hoje para vocês. Primeira questão é falar que a lei de progresso é parte das leis humanas e das leis divinas. Eu vou falar do livro dos Espíritos, mas eu vou trazer também alguns dados de realidade, de dados estatísticos do mundo de hoje, porque eu acho que senão fica aquele discurso do otimista só do discurso. Não, peraí, você é otimista por quê? Não, tem que mostrar por quê. Eu vou procurar fazer isso aqui também. Mas vou começar falando do livro dos Espíritos. Primeiro, existem leis humanas e leis divinas. A lei humana, ela é absolutamente falível, né? Está definido, os seres humanos são falíveis, a lei humana é falível. A Constituição americana é fabulosa, tem um monte de falhas. Né? A brasileira talvez seja pior, tem um monte. E se você pegar a melhor Constituição do mundo, terá um monte de falhas, porque foram leis escritas por seres humanos. Pô, mas o juiz mandou soltar, o outro mandou prender, exatamente por isso. Nós não temos nenhuma coerência, nós temos falhas e as leis têm erros gravíssimos. Por exemplo, já foi contra a lei as mulheres votar. As mulheres votarem numa eleição já foi considerado uma coisa fora da lei. Em alguns países do mundo árabe, mulher dirigir é errado, é um crime. Então está na lei que a mulher não pode dirigir. A escravidão já foi lei. O sacrifício de pessoas em determinadas culturas, em determinadas épocas, já foi lei. A perseguição religiosa, na Argentina do Perón, todo espírita tinha que uma vez por ano, inclusive o seu Antonito me mostrou uns lápis da Polícia Federal, Polícia Política lá da Argentina. Falei, isso aqui eu tenho porque eu ia com a minha mãe era espírita e ela tinha que ir lá uma vez por ano fazer um exame para dizer que apesar de ser espírita, você não sofre de deficiência mental. Você é só espírita, você não é espírita e maluco.
Espírita. Apesar de espírita, você não é maluco. Né? Há controvérsia. É que dá para uma religião crescer num país onde, para você provar que você professa aquela religião, você tem que dizer, olha, apesar de você ser essa religião meio maluca aqui, você até que não é maluco, sei lá por quê. Então ele fazia um teste de sanidade mental para todo espírita cadastrado, que se declarava como espírita, era chamado a polícia para uma vez por ano fazer esse teste. Ele ia com a mãe dele, ele não entendia aquilo, ele foi espírita e assim foi. Mas isso já foi lei, né? Foi uma lei. Então a lei humana ela é fadada ao fracasso. E ela vai sempre melhorar, porque por causa da lei de progresso. Nós vamos falar disso, as leis estão melhorando. Você pegar, mas o mundo está perdido. Gente, esse país aqui, para não ir mais longe, não precisamos falar do Brasil, esse país aqui, há 150 anos, os homens andavam com armas na cintura e resolviam as coisas na base da bala. Né? Não precisa... A Califórnia, hoje, é o estado mais desenvolvido dos Estados Unidos. Pô, lá é que o couro comia mesmo, né? Lá era pior ainda. Né? O oeste era pior ainda. Então, olha aquela região ali de São Francisco, Silicon Valley, aquela coisa, as maiores mentes do mundo estão lá. Hoje, mas no passado, estavam alguns dos maiores bandoleiros, pistoleiros, caçadores de tesouro, de recompensa. Era uma serra pelada onde todo mundo estava armado, que é um pouco mais grave que serra pelada. Isso era São Francisco, na época da Corrida do Ouro, né, de 1849. Então nós estamos falando de não dá 200 anos ainda. Então, assim, as coisas progridem. A gente às vezes não vê isso. A gente fala, meu Deus, mas a música está decadente, os valores da sociedade, e as coisas estão piorando. Mas a gente tem que olhar que, porque se você jogar um microscópio e olhar só naquele assunto especificamente, aquilo pode te frustrar. Mas se você se afasta e tem uma visão de perspectiva, e essa é a minha função aqui hoje com vocês, é mostrar um pouco desses dados, vocês vão ver que essa lei de progresso realmente ela é, como todas as leis divinas, ela é uma lei da natureza, né? Então, porque o autor dessas leis é Deus, e elas abrangem tanto as leis físicas quanto as leis morais. Lei física, lei da gravidade, né? Não tem jeito. Se eu me largar aqui do teto, eu vou cair no chão. Não tem como. Inventamos aí um jeito de voar, a menos que você use algum elemento que vai impedir a lei da gravidade de atuar. Mas não é que ela não existe. Você simplesmente, se você botar um foguete nas suas costas, você vai subir. Mas não porque você está contrariando essa lei. A lei continua existindo. Quando acabar o combustível do foguete, espere que a lei da gravidade vai atuar e você vai cair, né? Ou balão, ou o que seja. Então, essa é um primeiro ponto. Segundo ponto, lei natural, a lei de Deus, indica-lhe o que fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, todo mundo que se afasta da lei natural vai ser uma pessoa infeliz, porque a lei natural está no nosso coração, está registrada aqui dentro. A gente sabe a diferença do bem e do mal, a gente sabe as questões da lei natural, desde coisas como a gravidade até outras coisas que a gente vai ver mais adiante, e quem se afasta dela é infeliz. Se a gente não se afastasse, que a gente sempre vai se afastar, e vivemos ainda no mundo de provas e expiações. Mas se nós tivéssemos a capacidade, como Jesus teve, de se afastar, de não se afastar das leis naturais, nós jamais passaríamos por um problema de infelicidade. E existe uma divisão da lei natural, que são as leis morais, e são essas que estão aí, né? A lei de adoração, tudo isso tem um capítulo específico no Livro dos Espíritos, vocês podem estudar lá, vocês podem ler sobre ela, né? Hoje nós vamos falar, olha, o Livro dos Espíritos, livro 3, questões 614 a 919, vejam, são quase 300 questões para cobrir isso daí. Então não se preocupe, se vocês quiserem mais informações sobre esse verdadeiro código de leis divinas, leis morais, elas estão aí. Mas é a lei de adoração, que é como a gente deve adorar, orar, como a gente deve encarar a divindade. A lei do trabalho, que é uma lei também no plano espiritual. Ninguém está aqui a passeio, infelizmente. Eu achei que pudesse descobrir ali, mas não tanto, né? Não tem retirement plan na lei moral de Deus. Lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, né? Os nossos queridos indianos, os hindus têm essa coisa, os Hare Krishnas também, do all things must pass, né? Tudo vai passar, as coisas têm que passar, essa casa um dia vai desaparecer, esse planeta um dia vai desaparecer. Poxa, não se preocupe, não vai ser enquanto a gente estiver aqui, mas vai, né? Porque é uma lei de destruição, as coisas são destruídas, são reconstruídas, e são conservadas, mas chega um momento que tudo passa.
lei da sociedade, a lei do progresso, que a gente vai falar, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a lei de justiça, amor e caridade, que claramente são as mais, digamos, arrebatadoras do ponto de vista de elevação espiritual. E existe essa lei, que é em relação à qual eu quero dar hoje um zoom, digamos assim, me aproximar mais dela, que é a lei do progresso. Primeiro, a lei do progresso, ela começa com a escala espírita, com a escala do desenvolvimento de cada ser, né? Nós temos ali uma terceira ordem dos espíritos imperfeitos, eu lamento informar, nós estamos nela. Eu fico olhando assim e falo, bom, batedores e perturbadores, poxa, eu acho que não, mas de vez em quando eu sou. Minha mulher diz que eu às vezes sou batedor e perturbador, eu perturbo um bocado, eu faço barulho, eu acordo o neném. Enfim, nós temos um bebê de 5 meses, o Arthur, depois a gente fala dele. Temos os pseudo-sábios. Eu falei, bom, eu hoje talvez aqui esteja exercendo claramente a minha condição de pseudo-sábio, querendo ensinar alguma coisa, e talvez sem saber tão profundamente assim. Espírito leviano, mas o leviano em que sentido? O leviano é o libertino? Não, o leviano é o cara que não leva muito a sério as coisas e tal. Os espíritos impuros, e eu torço para a gente ser ali o neutro, né? O neutro é legal, né? Aquele sabão neutro, né? Não arde no olho, pelo menos. Né? Então eu sou um espírito neutro, mas na verdade a gente transita por essas coisas. Tem hora que a gente está perturbando mesmo, tem hora que nós somos levianos, julgamos muito rapidamente uma pessoa, usamos uma palavra que não queríamos usar, e a gente está tentando chegar na segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos. Qual é o grande problema disso? A gente fala assim, o mundo está passando por uma transformação, nós vamos nos tornar um mundo de regeneração em vez de ser um mundo de provas e expiações. Não somos mais um mundo primitivo, é verdade. Mas, para que a gente possa dizer que nós estamos no mundo de regeneração, nós temos que ter metade mais um das pessoas, de toda a população, então esses bilhões de pessoas, metade mais um tem que ser pessoas que estão mais dedicadas ao espírito do que ao corpo. Só para vocês terem uma ideia de como a gente ainda está longe. Porque onde predomina o corpo, espíritos imperfeitos. Onde predomina o espírito, pode ser 50,01%. Mas eu me dedico a isso. Aí você vai fazer aquela coisa que o americano gosta muito, você vai fazer o seu time sheet. Eu vou fazer o meu time sheet da semana, meu quadro de horas trabalhadas, assim, horas dedicadas ao espírito. Dormir? Não, dormir, né, não necessariamente, né? Mas vamos deixar dormir de fora, vamos trabalhar só com as horas úteis, né? Vou dizer que eu durmo 8 horas e sobraram essas outras horas aqui. Pô, ver o jogo do Green Bay Packers? Não estou dedicado ao espírito, por mais que eu possa achar que é espiritualmente bacana, torcer para o time e tal, não pode ser. Trabalhar para ganhar o pão de cada dia é importante, é fundamental, a lei de trabalho, mas não posso dizer que eu estou me dedicando ao meu espírito. Aí, uma hora que eu vou ao centro, uma hora que eu estou, talvez, interagindo com a minha família de um jeito mais espiritualizado e conversando sobre coisas edificantes, mas assim, tá difícil chegar em 3 horas por dia desses troços, né? O Divaldo vai chegar a 18 horas por dia. Nós aqui, eu pelo menos, eu não posso dizer que eu gasto mais de 3 horas, eu já estou sendo muito otimista. Né? Hoje vai ser o dia que eu vou, em vez de fazer 2, eu vou fazer 3, porque eu fiquei 1 hora aqui falando, estou considerando aqui, mas enfim, é uma transição ainda difícil, ainda temos chão para fazer. Estamos querendo virar um mundo de regeneração. Esse querendo, na linguagem dos espíritos, pode ser 1000 anos, tá? 1000 anos é pouca coisa para burro, para a evolução de um planeta. Só para a gente entender e também não achar que, poxa vida, né? Tanta gente ainda errada aí, como é que a gente vai ser para um mundo de regeneração? Vou mostrar também como essas coisas podem acelerar muito rapidamente. E depois tem a primeira ordem dos espíritos puros. Isso aqui, depois de você ser benévolo, sábio, de sabedoria e superiores, é uma escala, claramente, aí você vai um dia virar o espírito puro, aquele que não tem mais necessidade de reencarnação, e é um espírito absolutamente pronto, acabado, e que vai governar planetas, sistemas, criar mundos. É quase um Deus, um assessor de Deus, né? Quase assim, digamos, um deputy de Deus, né? Um semideus. É mais ou menos por aí. E da mesma maneira que as pessoas evoluem, como eu falei para vocês, os mundos também evoluem. Nosso mundo já foi um mundo primitivo, né? Aquela coisa meio Jurassic Park, né? Aquela coisa de dinossauros e seres primitivos e coisas muito embrutecidas.
chegamos num mundo de provas e expiações, ainda com os problemas, depois regeneração, depois os mundos felizes e ditosos e por último os mundos celestes e divinos. A gente não consegue fazer nenhuma boa ideia de um mundo de regeneração, né? Embora o autor aqui desse slide tenha sido otimista de colocar meio que um planeta Terra ainda aqui, né? Eu não estou vendo as Américas, então a gente ainda vai ser como o planeta Terra. O planeta Terra certamente um dia será um mundo de regeneração. A gente está nesse caminho, mas ainda tem muito para fazer, né? E você começa a perceber também que você pode fazer a comparação com um estudo, né? Olha, a gente já foi da escola primária, agora a gente está no ensino fundamental, né? Estamos na prep school, talvez. Depois a gente vai para o ensino médio, nos mundos de regeneração, o ensino superior, os mundos felizes, e, digamos, a pós-graduação, o doutorado, nos mundos celestes de vida. Então existe essa progressão e a gente precisa entender isso. E aí vem a grande pergunta, que muita gente com a qual eu converso vem com essa questão. Pô, mas o mundo está mesmo progredindo? Vocês acham mesmo? Vocês têm certeza? Né? A gente às vezes muitas vezes nós que somos espíritas, que somos otimistas, a gente se pega com essa coisa. O mundo está perdido. O mundo não tem jeito. O mundo não... Está errado. É progredindo. Opa, progredindo, tá? Esse slide já é a terceira vez que me falam que esse slide é errado e eu não lembro de mudar, o que mostra que nós somos muito atrasados. Esse é um problema do progresso. É o progredindo. Mas enfim, eu vou mostrar alguns dados e depois eu falo como é que os mundos podem acelerar ou acelerar até muito o seu progresso. Vamos primeiro ver alguns dados que eu acho importantes. Os dados estão em espanhol, eu peguei isso aqui. Primeiro, isso foi uma palestra que eu fiz em espanhol. E segundo, que eu só consegui esses quadros no estudo do El País, do Jornal da Espanha. Eu não consegui de outra forma, mas em espanhol a gente aqui está mais na Flórida, está mais do que safo, né? Então a gente começa a ver a riqueza por pessoas, né? Ou seja, o PIB da Terra por habitantes em dólares comparando até 2008. Então, em 1950, desde 1950, a riqueza da África dobrou. A África é o que cresceu menos, é o continente mais problemático de todos, mas dobrou a riqueza. Tem mais riqueza sendo produzida ali. Da Ásia, quase 8 vezes, saiu de lá de baixo e veio para cá. Na América Latina, com todos os nossos problemas, altos e baixos, 2,8. No mundo, 3,5. Pessoas que viviam na pobreza extrema, eu não estou indo nem no século XIX, não. No século XIX era 98% das pessoas viviam na pobreza. Em 1980, 20% quase das pessoas da América Latina viviam em pobreza extrema. Quase 80% da população da Ásia. 60% do Sudeste Asiático. A África, 60%. Grosso modo, no mundo, 42% das pessoas em 1980 viviam na linha da extrema pobreza e hoje são 11%. Já, inclusive, as últimas estatísticas, pela primeira vez, nós temos menos de 10% das pessoas do mundo vivendo em extrema pobreza. 9% nos quebrados, para ser mais exato. Então, foi muito comemorado que a gente tem hoje essa quantidade. Já foi 90% e hoje temos 10%. Ou seja, claro que ainda existe problemas no mundo, claro que ainda existe pobreza no mundo, mas o mundo está mais rico, está mais farto. E isso tem a ver não só com a riqueza por pessoa, mas também com pobreza. Porque aqui você podia dizer, mas esse dinheiro aqui que aumentou está todo na mão de 2 caras. Mas não, quando você olha a pobreza extrema, pelo menos pode ter até havido uma concentração de recursos na mão dos muito mais ricos, mas os mais pobres, que eram 42%, 30% deles saíram dessa linha da fome, da miséria, e hoje já se encontram numa situação melhor. Outro dado importante é a pobreza, então, mundial, que é aquilo que eu falava para vocês, chegou a ser 95% das pessoas eram pobres em 1820, e hoje, em 2010, chegou a 21%, e isso continuou caindo, são as estatísticas que a gente tem, né? Aqui são pessoas que vivem na extrema pobreza, essa linha. Olha, 84% da população vivia em extrema pobreza em 1820. Aqui chegou a 30, vocês vão ver, em 80, vocês vão ver que chegou até esse dado que eu mostrei para ontem. Pessoas que vivem na pobreza, a linha amarela, e as pessoas que vivem com menos de
$1,25 por dia existe de pessoas, mas a velocidade com que isso vem caindo. Outro dado do país, o analfabetismo, que já foi de 80% no mundo, hoje ele chega a 15%. É alarmante ainda, 15%, ninguém quer ter esse número. Mas já foi 80%. Ler e escrever. No Brasil, quem mora no Brasil, quem tem mais idade, sabe exatamente disso. Né? Ninguém considera uma coisa... um diplomado em nível superior era uma coisa que você conhecia, tinha no bairro, tinha 3 caras. E hoje todo mundo está se formando, pode até não estar fazendo bom uso do diploma, mas as pessoas estão tendo melhor formação. Igualdade de gênero, olha que interessante, isso aqui interessa sobretudo às mulheres. Né? O nível de educação das mulheres era, em 1900, nas economias avançadas, 80% das mulheres alcançavam o mesmo nível de ensino dos homens. Isso aqui é o gap que existe entre mulheres e homens. Né? Então, as economias avançadas hoje já é 100%. Aliás, em muitos países as mulheres já são melhor educadas do que os homens, tem mais formação. O próprio Brasil é um país que tem essa característica, tem mais mulheres com curso superior, com doutorado, do que homens. Mas olha o salto que dá. Na economia avançada, de 80 para 100. Na África, foi de quase 0 para 80%. Olha o salto que a África deu na educação feminina. Na Ásia, que era 20%, chegou aqui já acima de 80%. América Latina, aquilo que eu falei, ela chegou aqui a encostar e, na verdade, na América Latina, as mulheres já são melhor formadas do que os homens. Então, está diminuindo o nível de formação. A mulher não podia sair de casa, ela tinha que ficar em casa e não podia estudar. As mulheres estão estudando mais, outra maneira de ver o progresso do mundo. Horas trabalhadas por semana, esse quadro é assustador, né? Em 1870, a Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 72 horas por semana em média. E hoje as pessoas, em 2000, tem gente trabalhando em alguns países, por exemplo, aqui na Alemanha, na Holanda, as pessoas estão trabalhando 35 horas por semana. A França hoje, se você trabalhar mais de 35 horas por semana, você pode ser preso. É considerado um crime contra o seu sindicato. Se você aceita trabalhar mais de 35 horas, você está tirando o emprego de alguém. Então você não pode trabalhar mais de 35 horas. É o mesmo raciocínio da Holanda. Então, jornada típica de 40 horas, quem trabalha muito vai trabalhar 50, menos que o cara seja empresário, quer tocar o negócio dele, mas ninguém aqui nesse país, ou no Brasil, trabalha muito mais que as 8 horas por dia. E não vou nem falar de trabalho infantil. Esse quadro aqui talvez seja o mais impressionante de todos. Esse quadro aqui mostra guerras entre diferentes países, cor azul, guerras civis e guerras civis com intervenção externa. Por exemplo, uma guerra entre as Coreias ou entre os Vietnãs. Vamos ver como é que era isso aqui. Segunda Guerra Mundial, aqui antes de 55, olha a quantidade de pessoas mortas, 24 milhões de pessoas morriam nesse tipo de conflito. Olha quantas pessoas estão morrendo hoje em conflitos desse tipo. Mas está considerando o Rio de Janeiro aí? Não estou considerando o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro deveria estar numa guerra civil. O Rio de Janeiro é um negócio assustador, porque hoje a quantidade de mortos por ano no Brasil, não vou falar do Rio de Janeiro, no Brasil são 55, são 62 mil, parece, no último ano. A Guerra Civil Americana morreu mais, mas na Guerra do Vietnã morreram, parece que 55 mil americanos em toda a Guerra do Vietnã. O desembarque do dia D, o famoso desembarque do dia D, morreram naquele dia 5 mil pessoas. Só esse mês. Só esse mês vão morrer 5 mil pessoas no Brasil. Só janeiro e início desse mês morreram 38 policiais assassinados. Mas, de novo, são coisas localizadas, pontuais, mas quando você olha para o gráfico, ou seja, as pessoas não estão morrendo. E mesmo que você jogasse aqui o Rio de Janeiro, você deve estar aqui talvez 50 mil, 100 mil, que seja, aqui ainda não chegou em 2 milhões. Então o número aqui está por volta de 100, 150 mil pessoas que morrem de conflitos, ou seja, temos menos guerras. Não quer dizer que as pessoas não estejam morrendo, que não exista violência, mas não dá para comparar a quantidade de guerras que o mundo já atravessou com o que a gente vem vendo desde de 10 anos para cá. Ou seja, então, por mais que uns e outros queiram se atrever a falar um pouco de guerra, a coisa mostra isso. Isso aqui também é um outro gráfico importantíssimo, é um gráfico de fome entre crianças, de subnutrição. Isso aqui era um mundo entre 50 e 55, os vermelhos e laranjas, muita subnutrição.
e os azuis você já vai para níveis melhores. Olha o Brasil, que era um país subnutrido, como já não é mais. A própria África, como teve uma melhora extrema. Temos ainda alguns países, mas nem temos mais os vermelhões como a gente tinha lá entre 2005 e 2010. Então isso também, claro que a gente quer que a fome seja zero, que a gente quer que a fome na África desapareça, mas é inegável que as coisas melhoraram, né? Mais um outro dado. Esse dado aqui, esse é o de subnutrição, perdão, esse aqui, e esse aqui é a subnutrição infantil, e esse aqui é o gráfico de subnutrição da população como um todo. Também há uma melhora, sobretudo aqui, a China, no país onde as pessoas passavam muita fome, Mongólia, a Índia, mesmo todos eles melhorando. A África a gente já tem algumas situações graves ainda, já não tem aquelas situações mais escuras, né? E aqui como cada quadro se comporta. Outro gráfico importante é o número de cidadãos do mundo que vivem sob regimes democráticos ou autoritários. A quantidade de pessoas, olha como era a proporção em 1900, entre total ditadura completa, dados indisponíveis é o seguinte, entre ditadura completa e algum nível de ditadura, era quase que 80% das pessoas do mundo. Hoje, você tem a grande maioria da população do mundo vivendo em liberdade de expressão, liberdade política. E aí, e ainda uma quantidade grande, mas já é menos da metade. Então, o mundo está politicamente mais aberto do que esteve lá atrás. Então, são alguns dados sobre o planeta que eu acho que a gente não pode deixar de lado. A gente tem que ter esse otimismo. E por que é assim? Né? As pessoas me perguntam, mas enfim, como é que vai ser e como é que conserta o mundo? Como é que Deus faz para consertar o mundo? Então tem muita gente que acha que o mundo só vai se consertar por uma grande tragédia, né? Tem muita gente, em muitas religiões, inclusive, que acreditam nessa coisa da grande hecatombe e tal. E o que eu posso falar para as pessoas que pensam dessa natureza, dessa maneira, é basicamente isso. Gente, 500 anos, 100 anos, que seja, vamos falar de 100 anos, daqui a 100 anos, todos aqui, com algumas exceções, né? Mas eu acho que, mesmo com a evolução da medicina, vamos botar 150 para ninguém brigar, daqui a 150 anos, todo mundo aqui já desencarnou, já partiu. Né? O que são 150 anos para o Criador na evolução de um planeta? Nada. Então, se Deus tomar a decisão que Ele vai tirar todos os malucos daqui da Terra de uma vez só, Ele só precisa esperar 150 anos. E é exatamente isso que está acontecendo. Espíritos que estão encarnando, muitos deles bastante problemáticos, tendo aí sua última oportunidade para ver se acertam. Não acertaram, olha, agora vocês vão, teve a história do planeta Capela, bom, agora vocês vão reencarnar aqui num outro planeta, ninguém vai para o inferno, Deus não é mau, né? Essa é a primeira noção que a gente tem que ter como cristão, como católico, como espírito. Não existe Deus malvado, esse Deus que é punitivo e tal. Então Deus não precisa jogar um meteoro gigante no planeta Terra para explodir o planeta inteiro, jogar fora todo esse conhecimento que foi acumulado pela humanidade nesse tempo. Deus não precisa fazer toda a população morrer de uma peste, né? Todo mundo vai definhar e morrer de uma peste. Deus só precisa esperar a rigor 100 anos, né? Porque daqui a 100 anos 99% da população foi embora. E aí você começa a proporcionar a chegada de novos espíritos, né? Nós temos um bebê, a gente torce muito para que ele já seja um desses, né? Tem toda a pinta, né? Vocês vão ver. Tem todo jeito de ser um espírito, alguns chamam de índigo, outros chamam de cristal, né? Enfim, esses espíritos que estão reencarnando já com outra cabeça, mas mais exigentes, cobram mais, questionam mais o pai, porque são mães, são espíritos intelectualmente também já desenvolvidos, vêm de mundos talvez superiores e que lá eles não fizeram o corte, né, para a próxima fase, como a gente está vivendo aqui agora. Mas se Deus quiser fazer essa troca, é muito rápido de fazer, é muito fácil de fazer. E Deus não precisa, portanto, talvez tenha sido importante, não, na época que o mundo era primitivo, que era habitado por seres muito atrasados, você pode fazer ali pela dor, até porque não há outra maneira, então explode o planeta, destrói tudo e começa de novo. Não há necessidade de você jogar fora todo o progresso dessa civilização que tem o Beethoven, que tem o Mozart, que tem a doutrina espírita, a doutrina cristã, os ensinamentos de Jesus, jogar tudo isso fora para destruir esse planeta
porque aí agora essas pessoas vão para um outro planeta. Não, o planeta está bonitinho, está arrumadinho, as coisas estão melhorando. O Plenitude acabou de construir o seu salão aqui, a sua casa, poxa, vamos destruir o mundo agora. Não, deixa aqui. Pô, a gente tem espaço para receber os bons aqui, e os mais complicados vão saindo e não vão ficando. E os que não são tão complicados vão reencarnar aqui. Eu tenho certeza que todos nós aqui reencarnaremos no planeta Terra, salvo um ou outro. Talvez a gente vá em missão já para um outro planeta mais avançado. Mas enfim, a gente vai ter a oportunidade de voltar aqui. E o nosso destino, né, a gente sempre fala da questão do ser, do destino e da dor, né? Tenho até uma palestra que eu falo disso, que é o livro do Leon Denis, que por ter sido eu o Leon Denis desde pequenininho, então o Leon Denis sempre um espírito que eu admiro muito, até porque ele, claramente, eu falo isso, as pessoas ficam chateadas, assim, o Leon Denis tem uma grande diferença para Kardec. Kardec foi muito mais importante, Kardec foi o codificador, mas o Leon Denis escreve melhor que o Kardec. Eu prometo para vocês, ele é um grande escritor. Se o Leon Denis fosse um escritor romancista, ele teria muito sucesso, porque ele realmente escreve com palavras belíssimas. Ele tem Leon Denis descrevendo a formação de um planeta, a evolução de um espírito, é um negócio de você chorar. Enquanto que o Kardec era um codificador, né? Ele fazia as coisas mais, com a explicação mais sucinta, que fosse simples de entender. Mas o Leon Denis tinha arroubos e ele escreve exatamente em cima do que Kardec trouxe, né? É bem verdade que nos livros de Kardec, às vezes você tem uma página que é psicografada e é aquela página de Santo Agostinho, que esse escrevia melhor que o Leon Denis. Mas enfim, mas o fato é que Leon Denis vale a pena ser lido. E nesse livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor, é o nosso grande dilema, e esse é o grande problema do ser humano, e todo ser humano que não tem resposta para essas coisas sofre muito. O primeiro problema é o problema do ser. Quem sou eu? Por que eu existo? Né? Eu me lembro de quando eu era pequeno, o meu irmão, eu uma vez falei isso com o Zé Miguel Wisnik, que é um grande professor de literatura lá de São Paulo. Ele falou, mas essa é a pergunta metafísica, Marcos. Isso daí é a grande pergunta, não é uma coisa de criança, isso não é uma besteira. Eu dizia assim, mas e se a gente não existisse, se não existisse Deus, não existisse outros mundos? É isso mesmo, a gente acabou, morreu, né? É isso. Já imaginou o mundo se não existisse nada? Eu me lembro que eu e meu irmão, a gente ficava pensando como é que seria um mundo sem nada. O que é o nada? E só sou garoto mesmo. A gente ficava pensando naquilo, dava um nervoso, dava uma angústia e tal. E eu pensei naquilo e uma vez eu fui ver, até escrevi sobre isso para o meio mensagem esse mês. Falei dessa história. Eu uma vez trabalhava no mercado financeiro lá no Rio de Janeiro e por alguma razão fui parar numa convenção de empresas de seguros em Dallas, no Texas. Isso deve ser o mais próximo possível do umbral, né? Você ir para uma convenção de seguradoras em Dallas, né? Então eu ficava lá em Dallas e eram aquelas palestras sobre sinistros, sobre apólices, não sei o quê. E eu já estava falando assim, poxa, foi a pior semana mais perdida na minha vida, não tinha muita coisa ali em Dallas, eu mal conhecia os Estados Unidos, não sabia nem andar ainda aqui e tal. Enfim, eu estava já, mas a empresa pagou, eu ia a todas as reuniões e fazia anotações, preparava uma apresentação para eu fazer depois, quando eu voltasse, para prestar contas do que eu fiz, tem que ser assim. E eu falava, agora tem só uma palestra de encerramento. Eu falei, bom, eu posso ir embora de repente? Eu falei, não, vamos ficar para essa palestra de encerramento, já sofri tanto. E aí falou, não, a palestra de encerramento é um professor de Notre Dame, de filosofia. Eu falei, caramba, professor de filosofia de Notre Dame, numa reunião de seguros, isso não vai prestar, não é possível, não vai dar muito certo. E pouca gente ficou, eu diria que metade da turma foi embora, mas ficou lá, a metade entrou, um senhor, um velhinho já, e ele começou a falar, e eu me lembrei dessa história. Ele falou assim, olha só, eu queria conversar com vocês sobre filosofia, não vou falar de seguros, não entendo nada disso. Mas eu queria falar para vocês de algumas questões. Vocês lembram que quando vocês eram jovens, vocês já foram jovens, né? E vocês certamente ficavam conversando sobre coisas pueris, né? Como o amor, a amizade, qual é o sentido da vida, né? De onde viemos, para onde vamos, por que eu sou assim, né? O que é a morte. E hoje, aí todo mundo concordou, é verdade, todo mundo. Quem aqui pensou nessas coisas? Todo mundo levantou a mão. Aí fala assim, mas hoje em dia, né, muito mais amadurecidos, né, temperados pela vida, digamos assim, já mais rodados, a gente se preocupa com coisas mais importantes, o nosso trabalho, né, o mercado financeiro,
a cotação das moedas, a política interna das nossas empresas. Hoje é isso que ocupa nossas cabeças, nossas conversas, não é isso? Todo mundo fez, é isso mesmo. Ele falou assim, vocês são loucos, vocês são malucos. Desde quando a cotação do dólar ou a política da sua empresa ou o seu trabalho é mais importante do que de onde nós viemos e para onde a gente vai? Mais importante do que a amizade, mais importante do que é o amor. Não importa se vocês nunca vão conseguir descrever. O amor é mais importante que tudo isso aí. Daqui a 20 anos vocês não vão lembrar de nada que foi falado nesse seminário aqui. Eu posso garantir para vocês não vão lembrar. Como vocês não vão lembrar nem o ano que isso foi feito, que foi esse seminário, vocês não vão lembrar nem por um absurdo, nem de jeito nenhum, a cotação do dólar nessa semana. Vocês não vão lembrar. Mas eu acho que vocês vão lembrar dessas minhas palavras. A maldição se cumpriu, porque eu não sei que ano foi, só sei que foi nos anos 90. Eu não sei que ano foi, eu não lembro de absolutamente nenhum painel daquele troço, eu não lembro dos patrocinadores, eu não lembro do nome do hotel, eu não sei em que hotel foi em Dallas. Eu só sei que uma vez teve um jantar naquele negócio que rodava lá ainda, eu não lembro o nome. Mas só isso. O resto, eu não lembro de nada, mas eu lembro exatamente desse cara. Então, essa é a grande pergunta, essa é a pergunta metafísica, né? A pergunta de onde a gente vem, para onde a gente vai. Então, o problema do ser, quem eu sou, por que eu existo, né? Eu sou perecível, eu vou desaparecer, eu não vou desaparecer. Então, a doutrina espírita nos dá essa resposta. Outras religiões também, olha, você é um espírito criado simples e ignorante que será um espírito puro um dia. A trajetória depende de você. Se você quiser chegar lá mais rápido, você vai chegar mais rápido, você tem o livre-arbítrio. Se você quiser chegar lá mais demorado, é só você não fazer nada que você vai demorar. Agora, é muito melhor você chegar rápido, porque eu vou contar já como é para vocês lá. Esse é o problema do ser. O destino é isso aqui. O que é o nosso destino? Vou ler aqui um pouco para vocês. Características gerais. Nenhuma influência da matéria. Isso é a primeira ordem dos espíritos puros. Tem categoria única, né? Não tem duas. Puro é puro. Né? Nenhuma influência da matéria. Gente, não sente o pé bater no chão, não tem coceira, não tem bico de papagaio, não tem nada. Não tem fome, não tem nenhuma influência. Pensa em todas as coisas chatas da matéria, não tem nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Né? É engraçado que a gente às vezes ficava na desobsessão e a gente falava com o espírito, olha, acompanha aí o companheiro e tal, né? Na hora de se desincorporar, acompanha aqui, tem um companheiro aí para te levar e tal. O espírito às vezes não queria ir embora, e toma da gente dar passe e tal. Quando vinha um espírito superior, como era no caso a dona Amália Domingos Soler, por exemplo, trabalhou como espírita, né, desencarnado, na desobsessão do Leon Denis. Às vezes o altivo, o guia espiritual do altivo, que era o Dr. Herman, né, o Dr. Herman pegava o espírito pelo braço e levava. Entendeu? Assim, eu não tenho moral, eu não tenho estatura para dizer, olha, chega, vai para lá. Mas esse espírito aqui fala. O Jesus expulsou os vendilhões, também expulsou assim, sai. Pronto. Porque ele é Jesus, ele tem a condição, não precisa pegar esse chicote e dar bordoada em todo mundo, imagina, né? É mais difícil, mais fácil é ter matado ele, você tentar. Eu acho, se você puxar um chicote no mercado cheio de vendedores árabes, judeus e tal, a chance de você apanhar é muito grande. Agora, Jesus expulsou de outra forma, né? Da mesma maneira que ele expulsou o demônio, ou que não era o demônio, porque não existe o demônio, mas o espírito atrasado. Então, esse é o poder de convocação que tem de autoridade moral absoluta de um espírito superior. E aí a classe única segue a descrição. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. É até difícil encontrar palavras para descrever isso, mas a gente lendo isso, a gente fala, caramba, eu fico com vontade de chorar. Porque você fala, meu Deus, olha só, realizam a vida eterna no seio de Deus. A gente às vezes vê um filho nascer, a gente já vê Deus acontecer ali, a gente quase morre. Você imagina que a vida é eterna naquele instante, no seio de Deus, né? Gozam de inalterável felicidade, inalterável, né? Inalterável felicidade.
porque não se acham submetidos à necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a ociosidade monótona a transcorrer em eterna contemplação, né? Ninguém está tocando harpa lá, não. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Pô, isso aqui é um job description, hein? Poxa, eu queria ter esse job description. Qual é o seu trabalho? O que você faz? O cara na entrevista que fala, basicamente eu sou um mensageiro, um ministro de Deus que executo ordens para a manutenção da harmonia universal. Tá bom ou não tá? Não, isso aqui. Né? Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que o conservem distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. Ajudar é o prazer. Tem o lombo aquele leão da Metro, né, da Metro Goldwyn Mayer, está escrito lá embaixo assim, Ars gratia artis. Né? E eu sempre falei, o que quer dizer isso? Né? A arte gratifica o artista. Né? Ele não precisa de mais nada. O espírito bom, o bem gratifica o espírito bom. Ele não precisa de nenhuma recompensa de orgulho, de reconhecimento. Não, o simples fazer o bem é recompensa para eles. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Olha aí a turma, né, que veio, muitos de nós viemos da Igreja Católica e tal, tá ali os anjos, arcanjos e serafins. A gente só tem um outro nome aqui, a gente chama de puros, mas os anjos existem, né, para quem tem ainda dúvida. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. E a gente às vezes acha que o Espírito Superior está à nossa disposição. Ô Jesus, dá uma ajuda aqui, pô, e diz o número aí que eu quero jogar na Florida Lotto, que está acumulada. Não é assim, né, gente? Não é assim. Mas eles têm prazer de ajudar para as coisas que são necessárias. O problema é que a gente às vezes acha que o que ajuda é uma outra coisa. Eu tenho que encerrar aqui, mas então... esse é o problema do ser. Falei do problema do destino, eu dei a questão da dor, que é o porquê eu sofro. Isso é a coisa que mais perturba as pessoas. Pessoas se suicidam por causa disso, pessoas perdem a fé por causa disso, né? O homem que perdeu um filho, a mulher que passou por uma doença, o jovem que não consegue ver sentido na vida, que se sente desrespeitado pelos pais, eles não conseguem entender que o sofrimento é parte de um processo. E aí vem a doutrina espírita como o grande consolador prometido por Jesus, e Jesus falou da doutrina espírita, justamente por isso, porque a doutrina espírita vai nos dizer o seguinte: o sofrimento é um processo de expiação, você não vai sofrer para sempre, e o sofrimento você sofre para aprender e crescer, e as coisas não se resolvem numa vida. Porque, de fato, como é que eu digo para um menino que nasceu ontem, com um problema mental, um problema de deficiência mental, assim, o que ele fez para ter esse problema? Por que ele está passando por isso? Deus é mau? Não, olha, isso aqui é um ajuste que ele precisa passar, talvez o espírito dele tenha desejado passar por isso, porque é um aprendizado importante. Então vou me revoltar menos diante disso, embora que eu diga, puxa, vai continuar sendo triste. Eu não estou dizendo para a gente olhar um menino com problemas mentais, ou uma pessoa com um problema físico, uma pessoa com uma deficiência grave, e dizer, esse aí deve ter aprontado. Tem um espírito que é assim também, né? Esse aí deve ter aprontado na outra vez. Essa moça que não conseguiu engravidar deve ser uma aborteira de mão cheia na outra vez. Não é isso, não é assim. Né? Os espíritos acham que tudo Não, às vezes essa moça nessa encarnação pediu para não ter filhos porque ela precisava se dedicar a outras questões. Tem outras pessoas que fizeram 20 abortos e nessa ela vai ter 6 filhos para ver como é complicado ter filho. Não é porque vai ser proibido ter, não. Você não queria, tirou 20, agora você vai ter 6. Né? Então já vem logo uns trigêmeos, assim, de cara. Então, assim, não é como a gente imagina, mas a gente precisa entender que tem alguma razão. Eu não consigo explicar tudo. Eu não consigo, como dizia o Paulinho da Viola, eu não consigo explicar o mundo num samba. Né? Mas ele tenta, né? Coisas do Mundo Minha Negra, o nome da música. Muito bonito. E eu não consigo explicar os problemas do mundo assim, nós não temos essa visão, eu não consigo contar a história que está por trás daquela pessoa, mas a gente tem que ter certeza que existe uma razão para aquilo, que pode ser uma prova, pode ser uma expiação, pode ser uma missão, pode ser um desejo de aprender através do sofrimento, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que esse espírito um dia vai ser feliz, que esses que hoje não andam, um dia vão dançar.
e um dia vão flutuar mais do que dançar. E eu acho que esse é o ensinamento que fica para a gente nessa progressão. Então existe a lei de progresso, o mundo não está passando por um retrocesso, mas entrou agora um presidente complicado. Presidentes complicados a gente já teve em todas as épocas. Ao mesmo tempo eu olho e digo, poxa, mesmo com esse presidente complicado as coisas estão funcionando, não é isso? Então olha que país extraordinário esse aqui, né? E esse presidente complicado talvez seja o último esganiçar de resistência de um país que se entendia só de um jeito, que está desaparecendo para dar lugar a um país multicultural, multirracial, multireligioso, entendeu? Olha aqui, quantos centros espíritas com a placa na porta. No nosso país teve época que não podia botar a placa na porta, e aqui nos Estados Unidos você pode. Eles não, americano, tem um centro espírita ali, tem uma igreja aqui do lado, curioso, entendeu? Então a gente não pode olhar para as coisas pelo lado negativo, tem que entender o positivo dessa história, que é assim, o mundo está claramente progredindo. Eu mostrei aqueles dados, talvez um pouco até aborrecidos, que são dados estatísticos, mas para mostrar assim, é absurdo como as pessoas estão trabalhando menos e se divertindo mais, é absurdo como as mulheres estão tendo mais oportunidade, tem muito que progredir ainda, é absurdo como um negro foi presidente dos Estados Unidos, gente. Eu me lembro do editorial, acho que do New York Times, ele começava assim, Black President, ponto. E deixa repousar. Vocês já pensaram nisso? Presidente negro. A gente já se acostumou, porque foram 3 anos de campanha, não sei o quê, mas, cara, um presidente negro nos Estados Unidos? Poxa, no Brasil ainda não teve, e nos Estados Unidos já teve. Então, assim, mesmo as coisas que a gente encara como críticas, são coisas espetaculares. E esses tropeços são naturais, porque a humanidade não progride assim. Nós mesmos, né? A gente progride assim, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas a gente tem que fazer o nosso melhor, não ficar só esperando que o progresso venha. A gente tem que fazer o nosso esforço, né? Está escrito, acho que na abertura do Livro dos Espíritos ou do Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para vencer as suas más tendências. Né? Então, assim, o verdadeiro espírita tem que fazer esse esforço para vencer as suas más tendências. Para quê? Para a gente, para melhorar o mundo e por essas coisinhas aí que vem depois. Esse é o Arthur, essa foto é dessa semana. E por eles, se não, mas eu já estou muito velho, o que vai adiantar eu vou melhorar o mundo? Vai adiantar porque você vai melhorar o mundo para essas pessoas e você vai melhorar o mundo também para você, porque você vai voltar aqui. E se não voltar aqui, sorte sua, mérito seu, né? E que a gente então possa trabalhar e que a gente possa, porque tem uma